Beleza, beleza. O pessoal deve estar entrando aí. 2 minutinhos a gente começa. Tem sempre um pequeno delay, então deve ter alguém já entrando e eu não consigo ver ainda. Mas já vai acenando, fala pra mim se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Se tem alguma dúvida da live de ontem, antes de começar, que eu já tiro. E se tem alguma dúvida dos próximos passos. Boa noite, tudo bem? Então vamos lá. O pessoal tá entrando aí, fala de onde vocês são, fala se o áudio tá bom, põe um joinha, se o áudio, se a imagem, está tudo legal. O pessoal vai entrando aos poucos ainda, que o Instagram demora um pouquinho para notificar. A gente vai falar bastante hoje sobre captação de clientes. Ontem nós começamos falando de propósito, então nós falamos de propósito, nós falamos muito sobre público-alvo, sobre como identificar esse público-alvo, como vender. E hoje a gente vai falar de captação de clientes. Então, legal, tá legal o áudio, tá legal a imagem, show de bola, o pessoal tá entrando, aos pouquinhos vai entrando mais gente. Então o foco hoje é captação. A gente vai começar essa live hoje. Hoje deve demorar um pouquinho mais que ontem, tá? Ontem demorou uns 25 minutos de live. Hoje deve estar aproximadamente meia hora, 35 minutos. Boa noite André, beleza? Então nossa segunda live, nós vamos até sexta-feira. Então falamos de propósito, falamos de público-alvo. Vamos falar hoje de como captar mais clientes e amanhã de como vender. Beleza? Então vamos lá. Eu trouxe 3 estratégias poderosas para vocês conseguirem captar mais clientes. E o que é captar clientes? Vamos começar desse princípio, essa explicação. Captar cliente é quando eles chegam até você. Então quando esses clientes chegam até você e te procuram, você está captando clientes. Eu não estou falando de venda, eu não estou falando de engajamento. Eu estou falando de captação. Então esses clientes eles têm que chegar até você. Então essa é a captação. E aí eu pergunto para vocês fazerem uma reflexão. Hoje os clientes de vocês eles vêm da onde? Da onde os clientes de vocês vêm hoje? Através do quê? De parceria, boca a boca, através dos clientes que vocês já têm. Como é que esses clientes de vocês vêm hoje? Por que isso é importante? Primeiro, se eles vêm sempre do mesmo lugar, você tem que ampliar essa fonte de captação. Você tem que ter mais opções, mais parcerias para captar mais pessoas. E um grande problema, se quebrar essa ponte, se quebrar essa fonte de captação que você tem, como é que vai ser o futuro? Como é que você vai continuar trabalhando? Porque os clientes eles têm que vir de algum lugar. Se isso quebra, o que acontece? Então pode ter um problema aí, certo? Então vamos lá. 3 estratégias poderosas para vocês captar os clientes, já que vocês entenderam o que é a captação e por que ela é importante. Beleza? Primeira estratégia, eu vou falar os 5 pilares da captação dentro das empresas. Então, se você trabalha numa empresa, ou se você já trabalhou, ou se você atua em alguma empresa com permuta, ou aluga uma sala, tem 5 estratégias, tem 5 pilares importantes para você captar mais clientes. Beleza? Então vamos começar com a captação dentro das empresas. Qual que é o primeiro pilar? O primeiro pilar é a educação e a visibilidade. Você tem que cumprimentar todas as pessoas que estão naquele ambiente, todas. Quantas vezes eu já não vi funcionários entrar na empresa, principalmente academia, o professor chega atrasado com a mochilinha nas costas, passa correndo, cabeça baixa, vai lá e guarda a mochila e não fala com ninguém. Não dá sequer um boa noite. E aí vira um problema. Então, o primeiro pilar para captação dentro das empresas é ser educado e ter visibilidade. O que eu quero dizer com ter visibilidade? Uma vez eu ouvi de um amigo meu, ele falou o seguinte, ele contratou um personal, que também é amigo meu, e a gente conversando, papo vai, papo vem, ele falou, sabe por que eu contratei ele? Aí eu falei, não, por quê? Porque eu comecei a treinar sozinho. E todo horário e todo dia que eu chegava, eu percebi que esse cara estava na academia. Ele dava aula de manhã, ele dava aula de tarde, ele dava aula de noite. Quem estava na academia o dia inteiro era ele. Se ele estava na academia o dia inteiro, alguma coisa diferente ele tinha. Esse cara era diferenciado. E aí o que ele fez? Foi lá e contratou. Então o primeiro pilar para captação nas empresas, qual que é? É você ser educado, cumprimentar todos e ser visível. Boa noite, Ale, beleza? Obrigado. Obrigado por estar aí. Qualquer dúvida, pergunta.
Então, o primeiro pilar para captação nas empresas é você ser visível e educado. Fechou? Tá na empresa? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mesmo, por exemplo, eu dou muita aula de personal na Bluefit. Não sou funcionário da Bluefit. Eu pago para estar lá. Eu chego lá, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Você tem que cumprimentar, tem que falar com as pessoas. É educação, é o básico. Beleza? Segundo pilar, proatividade. Você tem que ser proativo. Tem que ser proativo. Então você tem que atender o máximo de pessoas que você puder. Você é um funcionário, você é um professor lá da Bluefit, da SmartFit, da JustFit, de uma grande rede de academias. E aí você fica lá, bração cruzado, celular na mão, 10, 15, 20 minutos falando com a mesma pessoa. Tá errado. Sabe o que as pessoas às vezes pensam? Elas pensam assim, se eu atender aquele cliente muito bem, qual que é o problema disso? Ele não vai me contratar de personal. Porque eu já atendo ele bem, ele não precisa de mim. E aí que você dança. Porque se você não atender ele bem, ele vê que você não faz o seu trabalho, aí que ele vai te contratar como personal. Entendeu? Qual o sentido disso? Você tem que atender bem o cliente. Você tem que fazer o melhor que puder por ele. O terceiro pilar é exatamente isso, seja profissional. Atenda o cliente como se fosse seu pai ou como se fosse sua mãe. Ou como se fosse uma pessoa que você ama. Tem que tratar essa pessoa como se fosse alguém importante para ti, como se fosse você lá no lugar dele. Você, não só porque você é pago para isso, você é pago para isso. Você tem a ética com a sua profissão. Você tem que tratar ele da melhor forma. Você tem que ser o melhor que puder. Você tem que tratar as pessoas como profissionais. É isso. Então, dos 3 pilares para o atendimento dentro do mercado, dentro de uma sala de musculação, primeiro pilar, seja visível e educado. Segundo pilar, seja proativo, fale com o máximo de pessoas que puder. Terceiro pilar, seja profissional. Atenda os outros como se fosse seu pai, sua mãe, ou como você gostaria de ser atendido sempre. Se coloca no lugar do outro. Isso é fundamental, fundamental. Beleza? Quarta etapa, quarto pilar do atendimento dentro das empresas. Promoção. Eu não quero dizer que promoção é dar desconto. Não. Promoção é você se divulgar, você vender o seu produto ou o seu serviço. Então você é personal trainer, o cara quer treinar contigo, por que você não oferece uma aula para ele experimental, para ele sentir e ver a importância disso? Por quê? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Você vai lá na sorveteria, tem um monte de sorvete, você quer experimentar um, mas você não sabe o sabor. O que você fala? Me dá uma colher para eu poder experimentar um pouquinho. Você experimenta. Como é que você quer vender um serviço para um cliente sem dar nem a oportunidade dele experimentar? O cara chega para você, eu quero te contratar como personal, quanto é que custa? Qual o valor? Qual o preço? Calma, vem fazer uma aula comigo antes. Vamos fazer uma aula experimental? Eu vou entender seu objetivo, eu vou entender a sua necessidade e com isso depois a gente pode conversar de preço, de valor, com o que eu ofereço. Mas oferece o serviço, promova o seu serviço. Dê uma divulgação para ele, deixa ele sentir o gostinho, deixa ele querer mais. Tenha certeza que depois disso você vai conseguir vender mais. Então isso é fundamental. Beleza? Esse foi o quarto pilar. Qual o quinto? Trabalhe em equipe. Seja bem visto e seja bem quisto por todos que estão aonde? No seu ambiente de trabalho. Sabe uma parceria que sempre deu muito certo quando você é personal, quando você é professor de academia? E quando eu era professor de academia, ter bom relacionamento com os recepcionistas. Todo cliente novo, ele vai aonde? Na recepção. Todo cliente que tem uma reclamação, ele vai aonde? Na recepção. O cliente, ele quer um personal, ele vai aonde? Na recepção. Me indica um personal, qual é o melhor personal? Eles sempre vão buscar informação na recepção. E você, qual o seu relacionamento com a recepção? Você fica de fofoca, fica falando mal do cara, ou você tem um bom relacionamento com essa pessoa? Se você tiver um bom relacionamento com a recepção, tenha certeza absoluta que ela vai te indicar. E eu não estou falando aqui para você pagar, para você comprar o recepcionista ou atendente, não. Eu estou falando para você ter um bom relacionamento com a recepção. Como eu falei, eu tenho muito cliente de personal trainer que eu dou aula na Bluefit, muito. E eu tenho um bom relacionamento com os professores. Os professores, às vezes, por não terem um horário, falam, e aí, como é que tá seu horário? Pagou alguma coisa? Tem lista de espera? Tá podendo? Eu vou te indicar. Então, se você tiver um bom relacionamento, as indicações elas vão ser consequência disso. Então, você tem que ter um bom relacionamento. Com todos, mas se você tiver um bom relacionamento com a porta de entrada,
da academia, isso vai ser diferente para você, isso vai ser melhor para você, você vai ter mais clientes com isso. Então, beleza. Estou trazendo para vocês as 3 principais estratégias de captação de cliente. A primeira estratégia que eu falei são os 5 pilares dentro das empresas. Então, se você trabalha numa empresa, ou se você vai trabalhar numa empresa, os 5 pilares principais para você captar clientes dentro delas. Repassando, seja educado e tenha visibilidade. Seja proativo, seja profissional, promova o seu serviço, dê uma demonstração para eles, dê uma degustação para as pessoas e trabalhe em equipe, beleza? 5 pilares dentro das empresas para vocês conseguirem captar mais clientes. Fechou? Então, das 3 estratégias, a primeira já foi. Vamos para a segunda. Qual que é a segunda estratégia? Segunda estratégia, parcerias. Você tem parcerias? Como é que estão suas parcerias? Lembra que eu falei? Você pode até ter parcerias fortes, mas se essa sua parceria ela não for tão forte, ou se todos os clientes seus vierem dela, e se quebrar essa ponte? E se essa parceira romper com você? O que vai acontecer? Você não vai ter mais captação de cliente. Então ter parcerias é fundamental. E você sabe quem é o seu maior parceiro? Vocês têm essa ideia? Quem é o maior parceiro de vocês? Seus clientes. Seus clientes, eles são os maiores parceiros de vocês. Tenha certeza disso. As pessoas ficam buscando fazer parceria com médico, com nutricionista, com loja de suplemento, e vocês acabam esquecendo, as pessoas acabam esquecendo os próprios clientes. Os clientes de vocês são os maiores parceiros. Quer um dado que comprova isso? Teve uma pesquisa que provou que 92% das pessoas, elas acabam contratando alguém por indicação de um amigo ou de um familiar, ao invés de qualquer estratégia de marketing, qualquer propaganda, qualquer coisa que elas vejam no mercado. Então, 92% das pessoas, elas preferem ouvir uma indicação e contratar a pessoa e comprar o serviço do que uma propaganda na televisão, um anúncio na praça. Então, dê atenção para os seus clientes, porque o boca a boca que eles vão fazer do seu serviço ele é fundamental. Essa é a melhor parceria que você pode ter. Então, usa os seus clientes, eles já compraram o seu serviço, eles já experimentaram o seu serviço, eles sabem o quanto isso é bom. Então, pelo amor de Deus, usa o seu cliente. O seu cliente vai fazer o boca a boca e, consequentemente, você vai ter muito mais clientes por causa dele. Trate bem os seus clientes. Eles são fundamentais e eles são o principal parceiro que vocês podem ter. Beleza? Então essa é a primeira parceria que eu queria dizer. Cliente. Lembra? O principal parceiro seu é o seu cliente. Agora vamos lá. Como você pode fazer uma parceria com outras pessoas? Esquece o cliente já foi. Já entendeu que ele é o mais importante. E a Mirim, que fez o joinha, ela é minha cliente, já me indicou um monte de gente. Obrigado, Mirim, pela participação. Vamos lá. Primeira coisa para fazer uma parceria. O público-alvo de vocês tem a ver com o público-alvo do seu parceiro? Eu quero fazer parceria com uma loja de suplemento. As pessoas que eu treino, as pessoas que eu quero treinar, elas vão na loja de suplemento ou não tem nada a ver? Eu, por exemplo, tenho parceria com médico cardiologista. Por quê? Meu público-alvo quem é? Pessoas de reabilitação cardíaca. É o público que tem stent, marca-passo, já operou, ou então preventivo, já toma algum medicamento para hipertensão, diabetes, colesterol, enfim. Então são os preventivos. Eu tenho parceria com esse tipo de pessoa. Quando você vai fazer uma parceria, você tem que pensar se tem relação a parceria que vocês vão fazer com o que a pessoa vende, com o que a empresa vende. Beleza? Então o público-alvo tem que estar semelhante. Coloca na balança e vê se tem sentido isso. Senão não faz sentido criar uma parceria. Identificou que o público-alvo é semelhante? Qual que é o próximo passo que vocês podem fazer? Que vocês têm que lembrar. Parceria é uma via de mão dupla. É uma relação ganha-ganha. Se um lado ganha e o outro lado não ganha, não tem parceria. Se eu só te indicar cliente e você não me indicar nada, a parceria não vai dar certo. Vai secar a fonte. Você tem que alimentar. É igual um relacionamento. Você tem que alimentar e assim vai seguindo ao longo da vida. Então a parceria ela tem que ter uma relação ganha-ganha. Isso é importante. Ganha-ganha. Lembra sempre disso. Toda parceria ela tem que ter uma relação ganha-ganha. Beleza? Sempre. Então como é que você consegue isso? Eu sempre falo para os meus mentorandos, para o pessoal que faz a mentoria comigo. Para de fazer parcerias querendo sempre trocar indicação por indicação. Eu te indico, você me indica. Eu te indico, você me indica. Eu te indico, você me indica. Isso às vezes dá certo, mas não sempre. Por quê?
Imagina que eu tô há 5 anos no mercado, que você acabou de se formar, você tá há 1 mês. Eu tenho muito cliente e você tem pouco cliente. Você acabou de entrar no mercado, a não ser que você seja fora de série, que você faça mentoria comigo, às vezes você pode já sair da faculdade com muito aluno. Às vezes acontece. Mas beleza, vamos supor que eu tenho muito cliente e você tem pouco cliente. Como é que eu vou te indicar? Eu vou te indicar muita gente, que eu tenho muita gente para te indicar e você tem pouca. Essa parceria não vai dar certo. Então, quais tipos de parceria você pode fazer sem ser indicação? Parceria legal. Olha, você me indica os seus pacientes e em contrapartida, eu vou fazer um texto para você divulgar toda semana no seu Instagram. Vou fazer um vídeo toda semana para você divulgar no seu Instagram. Vamos fazer uma live juntos. Então você tem outros tipos de parceria que elas podem ser feitas e não necessariamente troca de indicação. Ok? Então voltando, uma parceria para ter sucesso, os dois lados, os dois parceiros têm que ter o mesmo público-alvo, tem que ser uma via de mão dupla, uma relação ganha-ganha e os dois têm que se comprometer com isso. Os dois têm que ter algo a oferecer um para o outro e não necessariamente precisa ser indicação. Beleza? Tranquilo? Então o principal da parceria que eu queria dizer era isso. E o que eu quero propor para você que está vendo a live? Você está esperando o quê? Acabou a live, pega o seu WhatsApp, já são 10h20, às vezes é melhor esperar até amanhã. Mas pega o seu WhatsApp e manda mensagem para algum, sei lá, uma loja que você tem como referência, às vezes algum digital influencer que você tem como referência, algum personal que você tem como referência, alguma nutricionista, alguma pessoa que você tem como referência e propõe alguma coisa. Manda mensagem, acabou a mentoria, acabou aqui ó, a live, ou amanhã manda mensagem. Tava pensando em fazer uma parceria, eu tenho isso para propor, o que você acha? A melhor coisa para fazer uma parceria é perguntar. Pergunta, ouve o que o outro lado tem para dizer, que vai ficar mais fácil. Porque às vezes você vai propor banana e o cara tá querendo maçã. Então perguntou, eu quero fazer uma parceria com você, quais parcerias você já tem, como é que funcionam as suas parcerias, o que você espera, beleza? Então isso é fundamental. Isso é fundamental. Então pega seu telefone, acabou a live, ou amanhã, manda mensagem. Eu queria fazer uma parceria com você, tenho você como referência. E aí, o que a gente pode fazer? Beleza? Então, parcerias, finalizamos. Começamos a live falando das 3 principais estratégias para captação de clientes. Dentro das 3 principais estratégias, a primeira que foi que a gente falou, os 5 pilares dentro das empresas que você pode captar muito mais cliente. Falamos depois de quê? Parcerias. E o terceiro, de mídias sociais. Eu não vou entrar muito no assunto de mídias sociais, porque amanhã é terça, eu vou falar de vendas. Na quarta, de engajamento de cliente. Na quinta, eu vou focar em mídias sociais, principalmente Instagram. Então eu vou dar um resumo básico aqui de mídias sociais, mas quinta-feira a gente vai falar muito de Instagram. Quando postar, quando fazer um stories, quando é importante fazer o stories, postar no feed, quando é legal usar o IGTV. Então eu vou falar bastante disso na quinta-feira. Mas hoje vocês têm que ter ideia que 30% das pessoas que elas compram online é através do Instagram do amigo ou do Facebook do amigo, através da mídia social do amigo. O que eu quero dizer com isso? Você foi lá e divulgou um restaurante fit que você costuma ir, ou uma academia que você costuma ir, ou o seu personal. Você foi lá e divulgou o seu personal. O que acontece? 30% de chance das pessoas que verem te contratar. 30% de chance das pessoas que verem contratar. Tá aí a importância da prova social. Sabe o que é prova social? É um gatilho mental. Gatilho mental são formas que você usa para não enganar a mente, mas para você induzir a pessoa e a mente dessa pessoa a te contratar e a comprar seu produto ou serviço. Então quando você usa o gatilho mental da prova social, que nada mais é do que eu pegar o meu cliente, virar para ele e falar, e aí, como é que foi a aula hoje? E ele pegar e falar para você, a aula hoje foi legal, não sei o que, eu tive muito resultado, nesses 3 meses eu emagreci, eu hipertrofiei, eu atingi meu objetivo. Por que as pessoas fazem isso? Porque isso é o gatilho mental da prova social. Se alguém foi lá, experimentou e teve resultado, por que não comigo? Porque eu também não posso ter. Entendeu? Porque todo dia você vê no seu Instagram, no seu Facebook, nas suas mídias sociais, as pessoas elas falando o quanto o produto ou o serviço dela deu certo, mas não ela, o outro, o cliente. Isso é importante. E você, tem usado isso no seu Facebook, no seu Instagram, para se divulgar? Mas não adianta também você começar a divulgar hoje e achar que vai vender amanhã.
Lembra o que eu falei ontem? Instagram, Facebook, mídias sociais é uma constância, é uma persistência. Você não começa hoje e fica milionário amanhã. Você começa, você insiste, você tem a consistência de postando um dia, um outro, e aí tem a publicação sua que dá 500 curtidas, você fica felizão, e aí depois a outra dá 10 e você fica, pô, o que eu fiz errado? Deu 500, hoje dá 10. Tem que ser consistente, tem que ter persistência, e se você confia em você, você tem atitude, vai dar certo. Só que você tem que ter paciência, tem que ser persistente. Então, de novo, 30% das pessoas elas compram através do que? Dos que os amigos veem e divulgam nas mídias sociais. Então, se você é personal e você não está divulgando o seu trabalho, alguma coisa está errada. Mas eu vou falar a mesma coisa que eu falei ontem. Pelo amor de Deus, não divulga hoje o treino que você faz para emagrecimento e amanhã você vai divulgar um treino que você faz para hipertrofia. Amanhã você vai divulgar, depois de amanhã